verso 6, nós vamos ler o que nós podemos chamar de a parte B do verso 6. E eis que o menino chorava. E eis que o menino chorava. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Olhe para mim. Eu estava pedindo a Deus uma inspiração para transmitir a mensagem aos irmãos esta noite, uma vez que foi avisado pelo nosso pastor, e orando, pedindo ao Senhor uma inspiração, o Espírito de Deus trouxe ao meu coração esse texto. Confesso que nós ainda estamos sob o efeito da mensagem que foi pregada aqui na última sexta-feira, onde nós pudemos sentir e desfrutar muito da presença de Deus, e tudo isso acaba aqui fazendo com que a responsabilidade ela seja sentida de uma forma mais intensa. Mas eu pedi graça a Deus e direção ao Senhor para ministrar debaixo da sua orientação essa noite. Olhe para mim. É a primeira vez que a Bíblia ela menciona o choro desse menino. Eu acho, salvo engano, foi pelos idos do ano 2000 que eu ouvi alguém ministrar acerca desse menino, que aqui é mencionado no texto, e alguém dizia naquela época que esse menino foi, ou ele não teve ao nascer, o direito de chorar. Estou falando de Moisés. Alguém ministrou, já nos idos de 2000, aos meus ouvidos, que Moisés, ao nascer, não teve direito de chorar. Ele ficou impossibilitado de chorar. Durante muito tempo, eu nutri essa máxima no meu coração, até que, com o passar dos anos, como estudante da Bíblia, eu comecei a questionar essa máxima que eu vi, e, ao refletir, eu cheguei à conclusão, porque alguém naqueles dias disse que Moisés não podia chorar, que ele foi impossibilitado de chorar. Para entender isso, eu precisei pensar um pouco, e eu convido os irmãos a fazer isso comigo essa noite, e extrair daqui, enquanto pensamos, algumas lições de Deus para a nossa vida essa noite, a partir da ideia de observarmos o contexto deste cenário em que alguém disse que o menino não teve o direito de chorar. Para nós entendermos por que alguém disse isso, nós precisamos entender a época em que tudo isso aconteceu. Era uma época, segundo a Bíblia, capítulo de número 1 do mesmo livro do Êxodo, verso de número 6, era um período de transição, era uma época de mudanças. A Bíblia nos diz, no verso de número 5, que foram recebidos no Egito, já naqueles dias, os familiares de José, cerca de 70 almas que ali adentraram, e foram recebidos devido às benesses que o Senhor havia efetuado ao Egito por intermédio de José. Mas o verso de número 6 apresenta-nos um tempo de mudança, de transição, aonde, após a morte do patriarca Jacó, também morre José, morre seus irmãos, todas aquelas 70 vidas que haviam entrado no Egito e foram bem recebidos, dormiram com seus pais, usando o eufemismo. E o fato é que uma geração se renova ali dentro do Egito. Não só há mudanças concernentes aos hebreus, mas há mudanças também em relação ao próprio povo nativo, aos egípcios. A Bíblia diz que também o próprio faraó, da época em que havia recebido José e os seus, ele também morre, uma nova geração se levanta-se uma geração renovada,
E como o faraó, que agora governa, não conhecia José, não reconhecia os atos de Deus através do seu escolhido, ele agora começa a se preocupar, diz o texto. Ele se preocupa porque os hebreus que nasceram dentro do Egito agora não são mais 70 almas. Eles agora são uma nação que está ultrapassando em números os egípcios que ali eram nativos. Vendo isso, a Bíblia diz, capítulo 1, no verso de número 9 e 10, você pode até observar na sua Bíblia, que Faraó temeu o crescimento exacerbado dos hebreus, e no verso 10 ele chama os seus homens e diz: precisamos ser astutos com os hebreus, porque eles crescem, eles se multiplicam. O texto diz que eles se multiplicaram tanto, verso de número 7, que a terra se encheu deles. Claro, qualquer governante, qualquer imperador que tem sob a sua mão escravos iria se preocupar com uma revolta, se preocupar com uma insurreição. Então ele chama os seus e diz: nós precisamos usar de astúcia para com esses hebreus, no sentido de bloquear o crescimento deles, de travar o crescimento deles. Então todos nós sabemos que os hebreus ficaram cerca de 430 anos cativos no Egito. Todos nós sabemos disso. Cerca de, porque número, data na Bíblia é aproximado. Mas é no verso 11 que os hebreus deixam de ser convidados e começam a ser escravizados. É no verso 11 que Faraó começa a colocar em prática o seu plano, e ele diz: vamos colocar feitores sobre os hebreus, eles não serão mais amigos, eles não serão mais convidados aqui. Vamos colocar sobre eles cargas, vamos fazer com que eles construam as nossas cidades, e assim, dando trabalho, dando serviço, afligindo eles com cargas, com certeza, eles não mais se multiplicarão, eles não mais crescerão. Nós vamos bloquear o crescimento deles, afligindo-o com o trabalho. Essa era a estratégia de Faraó. Até que nessa rápida introdução, nós chegamos no verso 12, e o verso 12 me encanta, porque o verso 12 é atual, é odierno. Você que está com a sua Bíblia aberta, você pode conferir comigo. No verso 12, diante da estratégia montada por Faraó, o verso 12 nos diz: mas quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. Eu amo o verso 12. Por que eu amo o verso 12? Porque ele faz um link direto, ele faz uma conexão direta. O verso 12 torna coeso, vincula o crescimento à aflição. O verso 12, ele torna ligado o crescimento à aflição, como que o escritor estivesse dizendo: não existe crescimento que não passe pela aflição. Ao ler o verso 12, nós temos essa ideia, nós construímos essa máxima, porque Faraó nutriu na sua cabeça, na sua mente, o pensamento de que afligindo o povo, colocando cargas sobre ele, dando trabalho a eles, e não foi algo comum, irmãos. O texto diz que os egípcios fizeram os hebreus amargar a vida, trabalhando, eles não tinham descanso, eles dobravam turno, eles carregavam pedras, eles faziam tijolos, eles amassavam barro, eles faziam serviço braçal, um serviço pesado, eles eram escravos, não tinham descanso, mas no final do trabalho ainda conseguiam se multiplicar, ainda continuavam crescendo. Por quê? Porque o verso 12, que é atual, ele está nos revelando isso. É uma máxima que se encaixa em todas as áreas da nossa vida. Não existe crescimento que burle, que passe por cima da aflição. Não existe crescimento que não seja resultado de aflição. Antes, todo crescimento, toda evolução, toda conquista é precedida por um tempo de aflição. Eu não sei se você está entendendo.
Eu estou inserindo a mensagem, mas o Senhor já está dizendo para alguém aqui essa noite: este sofrimento não é para a tua morte, é para o teu crescimento. Preciso que você entenda: ninguém que quer crescer vai ser privado de sofrimento. Ninguém que quer crescer vai ser privado de aflição. Ninguém vai evoluir. Ninguém vai melhorar sem derramar gotas de suor. Ninguém vai alcançar, ninguém vai crescer sem lutar, sem acordar cedo, sem sofrer, sem ralar, sem trabalhar, sem estudar. Ninguém. Mas se você está sofrendo, se você está passando por algum tipo de aflição, alegra a tua alma, porque o Senhor está dizendo: eu uso o sofrimento para te fazer crescer. Nenhum tipo de aflição vai bloquear o teu crescimento. Contrário, pelo contrário, o Senhor está dizendo: está sofrendo, mas eu estou te fazendo crescer. Está difícil, não está, irmão? Mas o Senhor está dizendo: a dificuldade está te fazendo crescer. É a ideia do halterofilismo. Se você vai a uma academia, eu não vou, já estou até gordinho. Mas quem vai a uma academia pensando na saúde, em cuidar do corpo, ele tem alguns exercícios que faz, e entre eles existe aquele homem que usa de séries de repetições, e ele costuma levantar pesos, os halteres, e o movimento é repetido. O movimento é um ciclo, são séries, ele tem que fazer, tem que levantar, tem que levantar. E quando termina a série, o halteres ou o peso continua o mesmo. Não mudou nada. Não existe diferença. Mas de tanto ele levantar aquele peso, o peso continua o mesmo. Mas o braço, a força do braço muda. Imagine, eu estou usando uma analogia simples para os irmãos entenderem. Imagine nessa ideia ainda, nessa rápida introdução, alguém que tenta mover uma coluna como essa, que aqui está à minha direita ou à minha esquerda. Imagine você ou eu tentando mover uma coluna como essa. Por mais força que você faça, você pode passar o resto do ano de 2020, adentrar 2021, 2022, tentando com a sua força empurrar esta coluna. E depois de todo o esforço que você fizer, essa coluna vai continuar no mesmo lugar. Ela não vai se mover 1 milímetro sequer. O obstáculo vai continuar no mesmo lugar. Mas ao cabo de tanto esforço, se você olhar para o teu braço, ele não vai estar mais o mesmo. O que significa isso? Significa que o Senhor está dizendo para alguém aqui essa noite: tira os olhos do obstáculo. Porque tem gente que chegou aqui essa noite, e a palavra é revelada, e faz tempo que você luta para mover um determinado obstáculo. Faz tempo que você faz força para mover uma determinada coluna do lugar. Aí você chega numa noite como essa, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Parece que meus esforços são em vão. Porque faz tempo que eu tento, que eu reluto, que eu me esforço, e não movi 1 milímetro sequer do obstáculo. Pois é, o Senhor trouxe alguém aqui para dizer para você: é tempo de você não olhar mais para o obstáculo. Por quê, pastor? Porque a ideia de Deus, escute o que o Senhor está dizendo, a ideia nunca foi mover o obstáculo. A ideia foi fortalecer você. Eu vou reiterar, porque isso é de Deus para alguém essa noite. O Senhor está dizendo a você que diz: Senhor, as coisas não mudaram, parece que é em vão. 2020 está acabando e eu me esforço tanto e não movi 1 milímetro sequer do obstáculo que está à minha frente. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: para de olhar para o obstáculo, olha para o teu braço esta noite. Porque a ideia nunca foi mover o obstáculo, mas foi sempre usar o obstáculo para fortalecer você, diz o Senhor. E tem gente que não percebe, mas o Senhor está dizendo: você já está mais forte.
Não, se fosse alguns anos atrás, o simples fato de alguém não dar a paz do Senhor para você, já era sinônimo de você não vir mais à igreja, de você ficar em casa, de você entregar a função, de você se decepcionar. Mas hoje, depois de tanta força que você tem feito, as coisas parecem que não mudaram, mas o Senhor está dizendo, você já mudou. Você já está diferente. Antes, se não falasse o teu nome, você quebrava como uma taça de cristal. Mas hoje, se não falar o teu nome, você dá glória a Deus. Se você for mencionada, você continua fazendo. Se você não for mencionado, você continua de pé. Sabe por quê? Porque Deus tem usado obstáculos que Ele não tira do caminho, mas faz você fazer força para você crescer, diz o Senhor. Aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Acorde, o Senhor está dizendo, eu estou usando esta luta para fortalecer o teu braço. Essa é a ideia. O faraó comete um engano, porque ele acha que afligindo o povo eles vão parar de crescer. Mas esse povo cresce. Quanto mais aflição, mais ele cresce. Vou reiterar. Porta fecha e ele cresce, porque a porta fecha e ele não fica em casa, ele vai para a igreja. A enfermidade chega e ele não morre, ele cresce, porque quando a enfermidade chega, ele vai orar. Alguém trai, alguém o beija como Judas, e ele não desvia, ele não joga a culpa em Jesus. Ele sabe que a igreja é composta de seres humanos que falham. E quando ele recebe o beijo de Judas, sabe o que ele faz? Ele vai adorar. Ele está magoado, mas ele vai adorar. Ela está ferida, mas ela vai louvar ao Senhor. E quando o diabo pensa que ele vai parar de crescer, ele cresce mais. Pode não ser para todo mundo, mas o Senhor está dizendo, você está crescendo. Até as perdas fazem você crescer. Até quem você pensou que tinha que estar e não está mais, foi. E você sente falta. Você achou que não resistiria. Sem ele, sem ela, eu não vou. E o Senhor está dizendo, sem mim, nada podeis fazer. Agora eles foram, mas eu estou aqui, diz o Senhor. E você pode todas as coisas, porque nesta noite a minha palavra te fortalece. O Senhor já está fortalecendo alguém aqui essa noite. Eles crescem. Eles se multiplicam. Eu imagino e eu posso conjecturar porque a Bíblia me dá essa prerrogativa. Eu imagino ao cabo do sofrimento que se multiplicou, Faraó chama os seus e diz assim, tem alguma coisa errada. O que foi, meu Senhor? Ele diz, esse povo não deve estar trabalhando do jeito que eu mandei. Tem alguém burlando o trabalho. E alguém diz, não, Senhor, está todo mundo aqui. Vamos contextualizar. O ponto está tudo aqui. Todos entraram e saíram na hora certa. E Faraó diz, não é possível. Eles estão trabalhando 24 horas, sim. Estão dobrando turnos, estão. Não é possível. Aonde esse povo arruma energia para continuar crescendo, se multiplicando. Tem gente que vai se surpreender. Eu estou falando do adversário. Eu estou falando do inimigo. Porque quando ele pensa que você vai parar de crescer, você continua crescendo. Só que o Faraó não desiste. O adversário não desiste. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Como ele não consegue bloquear o crescimento do povo através da aflição, porque este povo, quanto mais eles passam por luta, mais ele cresce. Então, a Bíblia diz, no verso de capítulo 1, verso de número 15, já que esse povo não parou de crescer por causa da aflição, Faraó teve uma outra ideia, já sei como vou fazer pará-los de crescer. Verso 15,
Diz assim, capítulo 1, verso 15 do livro do Êxodo. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias. Ele chama parteiras hebreias no verso 15, e ele diz assim, no verso 16, quando fizerdes, ele está falando das parteiras, quando vocês forem servir de parteiras às mulheres hebreias, quando vocês forem atender as mulheres e as parturientes forem hebreias, observai, se os filhos que era darem à luz forem meninas, que vivam, mas se forem meninos, que morram, matem. Olha o que acontece aqui, dobre a sua atenção. Como o faraó percebeu que a aflição não bloqueou o crescimento do povo, ele teve uma ideia. Ele disse, já que este povo não morre, não para de crescer por causa de luta, por causa de aflição, por causa de dificuldade, por causa de opressão, esse povo cresce com isso, então já sei o que vou fazer. Ele chama parteiras hebreias e diz assim, ao atender as mulheres hebreias, matem os filhos homens delas. Só podia ser uma ideia de faraó. Como o povo não para de crescer por causa de luta, ele disse, eu vou bloquear o crescimento deles na fonte. E para isso, eu vou usar eles mesmos. Eu vou chamar parteiras hebreias e dar ordem para que elas matem os filhos de mulheres hebreias. Já que a luta não bloqueia o crescimento deles, a ordem é essa, hebreias, matem os filhos das suas irmãs. Já que a luta não bloqueia o crescimento, eu vou usar eles mesmo para parar o crescimento deles. Isso é uma ideia que vem de Satanás. Só que aí a gente começa a aprender com as parteiras hebreias. Lições que elas têm para nos ensinar. Porque elas recebem a ordem de Faraó, sob pena capital, porque ele era o imperador sobre elas. Mas quando elas viram as costas, saem da presença de Faraó, a Bíblia diz que quando elas vão fazer os partos das mulheres hebreias, elas não matam os meninos. Elas deixam os meninos viver. E isso aqui é para nós, a ADCAF, essa noite. Vamos aprender com as parteiras. Por que elas não matam? O faraó cometeu um erro, irmão. Um lerdo engano. Um erro crasso. Se ele tivesse chamado parteiras egípcias e dado ordem a elas, se infiltrem no meio das hebreias, façam o parto das mulheres, e quando os filhos delas nascerem, matem os meninos, ele teria êxito. Ele teria sucesso. Mas ele não teve sucesso, ele não teve êxito. Por quê? Porque ele chamou uma mulher, ele chamou parteiras hebreias para matar filho de mulheres hebreias. E eu preciso que você absorva essa lição. Primeira lição que eu aprendo com as parteiras. Hebreu não mata hebreu. Hebreu não mata filho de outro hebreu. Faraó comete um erro, e eu reitero isso. Satanás comete um maior erro, porque a vontade dele é essa mesmo, é influenciar, é lançar discórdia, é lançar desavença, é lançar inveja, porque ele percebeu que este povo passa por luta, mas não para. Este povo passa por provação, mas não para. Eu vou dizer de novo, este povo fica desempregado e não para. Esse povo fica doente e continua cheio do Espírito Santo. Esse povo é traído e continua adorando a Deus. Ele percebeu isso, então ele disse, como esse povo não para por causa de luta, eu já sei. Eu vou influenciar um hebreu matar outro hebreu. A ordem é para que o irmão mate outro irmão, mas o Senhor nos agremiou aqui esta noite para dizer, Satanás, hebreu não mata outro hebreu. Não mata. Esse é o maior erro do diabo, achar que nós vamos nos matar uns aos outros. Mas as parteiras hebreias temeram a Deus. Por que temeram a Deus? Temeram a Deus é como se a Bíblia estivesse dizendo, elas entenderam, elas tinham uma ordem. Isso aqui é evangelho. Elas tinham uma ordem de matar sob pena capital, pena de morte.
Se elas não matam e Faraó soubesse, quem morreria era elas. Elas morreriam por desobedecer. Mas a Bíblia diz que quando elas iam fazer o parto das mulheres hebreias, suas irmãs, e os meninos nasciam, elas temiam a Deus. É como se a Bíblia estivesse dizendo, elas entenderam que se nasceu, foi porque Deus permitiu. Eu vou reiterar, Hebreu, eu estou pregando para hebreus aqui essa noite. Esse irmão que está do teu lado nasceu, se nasceu, é porque Deus permitiu. Eu vou reiterar, este obreiro que está do seu lado, se nasceu, é porque Deus permitiu. Eu vou reiterar, este adorador que está do teu lado, se adora, é porque Deus permitiu. Esse pregador que está pregando aqui essa noite, se está pregando, é porque Deus permitiu. Este homem que está do teu lado, se tem dinheiro, tem, é porque Deus deu a ele. Eu vou dizer de novo, essa irmã tem unção, se tem é porque Deus deu a ele. E hebreu que é hebreu de verdade, não toca, não mata, porque teme a Deus. Aleluia. Cuidado com a sua língua, irmão. Cuidado com a sua boca. Cuidado para falar pré-julgamentos insensatos. Alguém diz, só está fazendo porque quer aparecer. Só vai porque quer ser citado. O Senhor está dizendo, ei, na minha obra só faz aqueles que eu quero que faça. Só nasceu porque eu que nascesse. Tema a Deus antes de tocar. Tema a Deus. Tema a Deus. Tema a Deus. E elas temeram a Deus. Mas temeram tanto a Deus, que a Bíblia diz que o Senhor lhes deu família por causa disso. Não, eu vou dizer de novo, irmão. A Bíblia diz que por causa desta ação, Deus constituiu famílias parteiras. Significa dizer que se nós temermos a Deus e não matarmos os filhos dos nossos irmãos, entenda a linguagem que eu estou usando. Se nós não tocarmos naquilo que Deus deu para o nosso irmão, vai chegar a hora que Deus nos dará os nossos próprios filhos. Você consegue dar glória a Deus hoje, porque eu estou pregando? Se você conseguir, se prepare, porque amanhã alguém vai dar glória a Deus porque você está pregando. Você consegue vir ao evangelismo agora que alguém que está na frente? Você consegue adorar a Deus agora que alguém está tendo sucesso? Se você conseguir, se prepare, porque vai chegar a tua hora também, parteira. E do mesmo jeito que você fez, Deus vai levantar alguém para fazer por você. Mas tema a Deus. Socorre. O Faraó não desiste. É em síntese, mas eu preciso chegar neste ponto. Faraó não desiste. Ele não teve sucesso com a aflição. Ele não conseguiu bloquear o crescimento através das parteiras. E chamou elas, viu? Ele chama elas para elas explicarem, porque ele percebeu que não tinha adiantado. Quando elas chegam, ele diz, eu quero que vocês me expliquem. O que aconteceu? Que as mulheres continuam gerando filhos. Vocês não estão me obedecendo, só pode ser isso. Diga agora que vocês vão morrer por me desobedecer. Eu gosto do texto. Porque quando as parteiras chegam diante de Faraó, verso de número 19. Verso de número 19 do capítulo 1. O texto diz assim, que diante de Faraó, dobre a sua atenção. Ela diz assim, sabe o que é, meu Senhor? Você quer dar glória a Deus, hein, irmão? Ela diz assim, Faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Nas variações do que as parteiras estão dizendo, a gente pode aplicar em nossa vida. Ela está dizendo, Faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias. E porque o texto está no feminino, isso se aplica à igreja também. Porque a mulher é o símbolo da igreja. Então as mulheres hebreias não são como as egípcias. Não falam como as egípcias. Não andam como as egípcias.
não vestem como as egípcias. São fortes, está no texto. São vigorosas. É pra você dar glória a Deus, hein, irmão? Estou falando de você. Não necessitam de ajuda para dar a luz aos seus filhos. E quando nós chegamos para matar, não dá mais tempo. Os meninos já nasceram. Eu sei que o texto no singular fala de mulher subjetivamente, mas eu estou falando da igreja. O substantivo feminino é a igreja. E eu quero que você levante a mão para receber esta palavra, pois o Senhor está dizendo: essa é a minha igreja, esta é a minha eclésia, é o meu povo. A minha igreja é assim, é forte, é vigorosa. Todo projeto que eu dou a ela, tem gente querendo matar, tem ordem para sabotar, mas todas as vezes que chegam para matar, chega atrasado, porque ela é forte. Ela dá luz aos seus filhos. Levanta a tua mão que eu estou recebendo de Deus. Ele está dizendo: todos os projetos de Faraó com relação à minha igreja estão sendo amassados esta noite. Mais uma vez os projetos do diabo estão caindo por terra. Eu não sei se você pode perceber a atmosfera que está se desenvolvendo aqui através da palavra, mas o Senhor está dizendo: tem livramento na casa esta noite. Eu estou quebrando os projetos, eu estou desatando as cordas. A minha igreja não precisa de ajuda para dar luz aos seus filhos. Adecaf, levante a sua mão, porque o Senhor está dizendo: a minha igreja não precisa de ajuda. Não adianta vir aqui oferecer, não adianta tentar comprar, não adianta tentar fazer alguma coisa. A minha igreja vai crescer, a minha igreja vai prosperar, diz o Senhor. Estou sentindo uma glória neste lugar. Eu não sei se você está sentindo. Eu sei que você está de máscara, a máscara incomoda. Mas se você está sentindo Deus, glorifique a Ele por um minuto. Tudo que está acontecendo aqui é feito da palavra. Então você pode adorar. Você pode abrir a boca agora por trás da máscara mesmo e dizer: Senhor, a tua igreja é forte. Não tem pandemia, não tem vírus, não tem doença, não tem ameaça, não tem afronta, não tem crise financeira. Pode mudar os governos, pode mudar os prefeitos, pode mudar os tribunais supremos. O Senhor está dizendo: a minha igreja vai dar a luz aos seus filhos. Olha aí, irmão. Eu estou sentindo ele aqui. Eu preciso encerrar. Então vou dar um salto. Você precisa entender. Eu comecei a mensagem falando sobre o choro de um certo menino. Eu encerro falando sobre esse choro. Como as parteiras desobedeceram, na sequência do texto, depois você lê em casa, Faraó dá ordem agora aos egípcios. Ele diz agora, o texto diz: agora Faraó chamou os egípcios ao seu povo e disse assim: ei, a aflição não adiantou, as parteiras não mataram porque eram hebreias, e quem manda nos hebreus não é Faraó. Eu vou dizer de novo. As parteiras não eram egípcias, se fossem tinham matado, mas como elas eram hebreias, quem manda nos hebreus não é Faraó.
Eu vou dizer de novo, se surgir no teu coração o desejo, o sentimento de aversão por um irmão, esse desejo não vem de Deus, vem de Faraó. Ore, porque quem manda na sua vida não é Faraó, quem manda nos hebreus é Jeová. Então ele chama os egípcios e diz assim: todos os meninos que nascerem, joga no Nilo. Ele dá ordem aos egípcios agora. E cuidado, porque se hebreu não precisa obedecer, Faraó egípcio obedece sem pestanejar. Então mais uma lição, além de hebreu não matar hebreu e temer a Deus, hebreu não anda com egípcio. Porque egípcio mata hebreu. Está ouvindo, irmão? Cuidado. Não estou falando para você ser antissocial. Eu estou dizendo a você que quando você estiver com um egípcio, cuidado. Não faça o que ele faz. Cuidado, porque na primeira oportunidade que tiver, ele vai expor você. Agora eu entendi porque que o menino não podia chorar. Alguém disse, esse menino não teve o direito de chorar. Na verdade não é que ele não podia chorar. Todo mundo que nasce chora. Não é que ele não podia chorar. Com certeza ele chorou. É que nem todos podiam ouvir o choro dele. Porque havia uma ordem para matar. E se a pessoa errada ouvisse o choro, ele morreria. Eu vou dizer de novo. Não é que você não pode chorar, mas tem a pessoa certa para ouvir. Qual é a pessoa certa? Entra no teu quarto e chora nos pés dele. Não é que ele não podia chorar, porque tudo que nasce, todo ser humano que nasce chora. E o pastor mencionou isso aqui essa semana, sobre os meninos, que às vezes tomam um tapinha para chorar, não é, pastor? Tudo que nasce chora. Por quê, pastor Luiz? Porque você precisa entender. O único órgão que o bebê não usa quando está no ventre da mãe, se tiver alguém aqui da área da saúde, vai saber o que eu estou falando. O único órgão são os pulmões. O único órgão que ele não usa, depois que ele já está formado, já está grande, está chegando para nascer, o único órgão que ele não usa são os pulmões. Dobre a sua atenção. Dentro do ventre, o bebê nunca respirou. Nunca. Lá dentro, as suas vias aéreas estão obstruídas. O seu pulmão está zero. Alguns dizem que tem um plástico nele, uma espécie de uma película. Ele nunca usou, está cheio de água, cheio de líquido amniótico lá dentro. Dentro do ventre, eu estou sentindo Deus aqui. O bebê nunca respirou. Agora a pergunta para você é essa. Irmão, como é que pode alguém estar vivo sem nunca ter respirado? Como é que pode alguém estar vivo sem nunca ter respirado? A resposta é simples. É que dentro do ventre, aquela que gera, respira por ele. Você não deu glória a Deus porque você não entendeu. Mas eu entrego o microfone ao nosso pastor dizendo para você que o Senhor, entre tantas coisas que te disse, Ele te trouxe aqui para te dizer isso. Você pensa que acabou? Você pensa que já viveu muito? Você pensa que já andou muito? O Senhor te trouxe aqui para te dizer, aleluia, acorda, você ainda nem nasceu. Eu vou dizer de novo, você ainda nem respirou sozinho. O Senhor está dizendo, eu ainda estou carregando você. As coisas ainda vão acontecer, diz o Senhor. Levante a sua mão para receber. O Senhor está falando para você. Você está cansado por quê? Você está fadigada por quê? Você está se sentindo oprimido porque o Senhor está dizendo, eu estou te carregando. Eu estou carregando o teu ministério. Eu estou carregando a tua família.
Eu estou carregando a tua chamada. O Senhor está dizendo: você nem respirou ainda, rapaz. Você nem respirou ainda, mulher. Eu estou te carregando, diz o Senhor. Isso não é coisa da minha cabeça, quer ver? Levante a sua mão, feche os teus olhos. Se você é batizado com o Espírito Santo pelo poder da palavra, receba o toque do Espírito até falar em línguas agora. O Senhor trouxe pessoas aqui que estão achando que é o fim. Senhor, parece que eu ia bem, mas agora parece que tudo entrou numa monotonia. As coisas pararam. Senhor, não estou vendo mais nada. O Senhor está dizendo: calma, eu estou alimentando você. Você está caminhando nos meus passos. Você está respirando no meu ar. Você está vivendo na minha vida. Calma. Mas está chegando a hora de nascer para alguém aqui. É a palavra profética. Está chegando a hora de nascer. E sabe por que o Senhor não questiona, não pergunta? Porque Ele é Deus. E segundo, qualquer um de nós, se fosse questionado se queríamos ou não nascer, ninguém queria nascer. Uma vez no ventre, ninguém queria sair de lá. É traumático nascer. O ventre foi o melhor lugar que nós já estivemos. Você sabia disso? É por isso que Deus não nos deu uma memória curta. Porque qualquer um de nós, na primeira luta, se lembrasse como era o ventre, ia dizer: eu quero voltar. Como Jeremias, como Jó. Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Lá, dentro do ventre, você não faz força para comer. A temperatura não muda. Não tem frio, não tem calor. Você se alimenta, o oxigênio que você precisa, não é? Você recebe via cordão umbilical. Era o melhor lugar para se estar. E qualquer um de nós, nessa luta que você está passando, se você lembrasse como era no ventre, você ia dizer: Deus, eu quero voltar. Quero voltar. Imagina se fosse questionado: quer nascer? Você diria: não quero, porque nascer é traumático. Mas quando chega a hora de nascer, você está confortável, está bem, não precisa fazer força para nada. Aí o ventre que te gera começa a te apertar. Começa a mudar. Começa a ficar desconfortável para você. As paredes, a estrutura da mulher começa a te apertar. E se não fosse assim, você ficaria lá tranquilo. Mas quando o lugar que te gera começa a te apertar, você é obrigado a mudar de posição. E eu encerro essa mensagem dizendo que Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: esse aperto é porque eu estou tentando te obrigar a mudar de posição. Eu estou mudando o ambiente à sua volta, só para você mudar de posição. Sabe por quê? Porque está na hora de nascer. Tem um tempo novo vindo. A Decaf recebe. Tem um tempo novo vindo sobre as nossas vidas. Mas para viver tem que mudar de posição. Tem que levantar, tem que acordar, tem que orar, tem que buscar. Recebe graça, porque o Senhor está dizendo: é tempo de mudar de posição. Nasce, é difícil nascer. Nariz achatado, a cabeça sai amassada. É um processo difícil. Aí quando sai, o tapinha é o último recurso, tá, irmão? Nenhum obstetra espera o bebê para... É o último recurso. Por quê? Porque o bebê tem que chorar. Tem que chorar. Eu vou dizer de novo. O bebê tem que chorar. Tem que chorar. Por quê? Porque ele vai usar os pulmões pela primeira vez. E o simples choque de sair do ventre, onde não tem frio, onde o ambiente é para ele, é próprio para ele. O simples fato de sair já causa um choque que coloca o pulmão para funcionar. Quando isso não acontece, o obstetra tem que intervir. Mas o simples fato de sair, porque o ambiente é novo. Está entendendo, né? É uma nova esfera, está entendendo, né?
É um novo tempo, você está entendendo, né? Quando sai, o simples fato dele sair causa um choque, e ele reage, e ele tem que chorar, tem que gritar, porque quando o pulmão enche de ar, ele não foi usado ainda, é uma nova atmosfera, aquele ar expulsa o resquício de líquido que tinha, ele dá um atim, ele grita, o ar sai pelo nariz, expele o que tinha obstruindo, e o bebê chora pela primeira vez. Quem está perto vê que a respiração é descontrolada, o coração bate muito rápido, parece que ele não vai aguentar, parece que ele não vai suportar, mas aí ele vai chorando, o coração vai diminuindo, a frequência vai achando, vai se equalizando, e o bebê que nunca respirou, parecia que ia morrer, agora ele está respirando normalmente. Levante a sua mão, porque o Senhor está dizendo: você não vai morrer não, eu já te dei tudo o que você precisa, só respira. Se você está do lado de um familiar, diga para ele: só respira, porque Deus te deu tudo o que você precisa. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Boa esta palavra que reforça a nossa alegria, a nossa fé, a nossa convicção no Deus que cuida de nós e que sempre tem todas as coisas no seu controle. Antes de fazermos aqui a nossa oração final, aqui nós temos período de oração aqui na nossa live, a Vanilde que pede oração pelo seu pai, a Sandra que pede oração em favor da sua saúde, que está impedindo de ir à igreja, a Maria Rodrigues que pede oração pela sua família, a Maria José que também roga as orações pela sua família, nossa irmã Deise, que está aqui rogando as orações pelo seu pai, o senhor Zequinha. Nós vamos nessa oração final aqui apresentar a todos esses, cumprimentar a irmãos que estão conosco também de outras cidades e estados, São Paulo, Pernambuco, Piauí, Petrolina, Juazeiro, a todos vocês que estiveram cultuando conosco aqui nesta noite, que a graça de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Por favor, curve a sua cabeça, nós vamos fazer aqui uma oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela vida dos teus servos reunidos nessa noite, por essa mensagem tão substanciosa que veio para impactar o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, pela consciência que temos de que o Senhor está cuidando de nós e que a tua bênção ela é permanente sobre todos nós. Ó Deus, a cada um dos pedidos de oração aqui registrado diante do altar, ó Deus, visita o enfermo, ó Deus, visita o doente, ó Deus, visite o pai da irmã Vanilde, ó Deus, visite a saúde da irmã Sandra, ó Deus, a todos os teus servos, visite a família de cada um desses que aqui rogaram as orações em favor, ó Deus, visita o seu Zequinha, o pai da irmã Deise, e que a tua graça esteja sobre ele, ó amado mestre, a todos os ouvintes, ó Deus, todos que aqui conosco cultuaram nesta noite, que todos se sintam abraçados pelo teu Espírito Santo. Oh, Jesus Cristo amado, nós oramos pela nossa irmã Maria, que está aniversariando. Deus, conceda a tua serva muitos e muitos anos de vida, de paz e de alegria diante da tua presença.
nós oramos e te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão para cá. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, seja com a amada e querida igreja do Senhor Jesus, que todos digam, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.